Então, professora, atendendo ali a proposta hoje da última avaliação, vou estar falando um pouco ali do tema que foi proposto, né? Que seria a respeito do como. Vamos lá, peraí. Como que você precisa compreender melhor coisas que você precisa compreender melhor sobre a Idade Média, desconstruindo certezas. Claro que eu não vou ser mais completo possível, talvez, vou acabar me detendo em algumas literaturas e temas de aula que eu tive uma compreensão melhor. Por isso que eu acho que acabar sendo melhor para eu desenvolver, né? Talvez não seja o melhor para explicar o tema, isso vou ser honesto em relação a isso. Talvez não seja os principais temas vistos aula de aula que poderiam condizer melhor com essa proposta, mas enfim, eu vou me ater ao que eu melhor compreendi e enfim, vamos ser avaliados, ver se realmente de fato vai ser o suficiente para quem precisa entender essas coisas, não necessariamente para quem precisa, mas se é algo que fica válido. Peço perdão aí, ignoro o quadro, professora. Minha mãe é professora de matemática e ela teve que se adaptar ao home office. E tal, o quadro. O cenário é uma porcaria, mas tomara que o conteúdo seja melhor que o cenário. Já queria me ater primeiro ali no que se diz a respeito à queda de Roma. E eu acho que isso aí achei muito interessante, né? Porque, teoricamente, a queda de Roma ele dá o início, ele seria o início da Idade Média, ele é o evento que termina com a Idade Clássica, a Idade Antiga, e começa a Idade Média. E a Idade Média também a gente, pelo que foi debatido em aula, né, pelo que foi visto em aula, a Idade Média acabou tendo esse nome. É um termo pejorativo por causa que é a Idade do Meio, que foi um período entre aquela aquela alta cultura da antiguidade, muito dentro de Roma e da Grécia, as produções do tudo de que Roma e Grécia pôde produzir, apesar de que tu pode debater muita coisa dentro desse que seria essa riqueza romana dentro da antiguidade, né? Talvez eles sejam os países com mais destaque. Claro que teve Mesopotâmia. A gente aprende pouco assim a respeito sobre o que é aqueles territórios que hoje são a China, mais a Ásia, a África também se aprende muito pouco na escola, né? Creio eu que não ensina na educação básica. Um pouco da Etiópia eu já vi, mas foram coisas muito pequenas e não tem o mesmo destaque que nem esses povos tiveram. E já começa, então, a Idade Média ele ficou entre esse termo, a grandeza cultural que Roma deixou para a humanidade, e após teve o modernismo e todo a abrangência intelectual e produção intelectual e nova saindo que foi o resultado desse período, saindo do viés da Idade Média, saindo do viés da igreja, perdão, que então tu pode ter produções que não tinham um determinado controle por parte do clero. Claro que as coisas não são bem assim, de fato esse é um termo pejorativo, por causa que, como foi visto, até dizer que esse período teve, de fato, a igreja tinha um determinado domínio grande até, mas dizer que não houve produções de impacto eu acho que não eu acho que é muito, não digo estranho, não é uma afirmação muito boa, por causa que o fruto desses autores modernos, do que virou essa chave do que acabou com o período da Idade Média e trouxe o iluminismo, trouxe toda essa questão da modernidade, não dá para esquecer que eles começam nesse período que ele é denominado Idade Média. E não são só eles, há outras produções durante os períodos medievais. Então, talvez falar isso acaba sendo uma visão de quem parece que não conheceu
que conhece pouco do que foi produzido na Idade Média, né? Então a gente sai e talvez seja obra até essa grande pecha de período das trevas, eu acho que talvez foi uma herança que o iluminismo conseguiu, não digo impor, mas passar. Por que eu não digo impor? Porque talvez não acabou sendo aceito por partes por falta de conhecimento do período medieval, talvez sim, mas acabou, eu não consigo ver que foi uma imposição. Eu aprendi a respeito da modernidade, claro, por causa que a gente aprende na educação básica, mas não é a imposição do professor. E eu não tinha capacidade, talvez, ou também não tinha interesse de pesquisar mais a respeito e algo que quebrasse ou não fosse necessariamente na linha que os professores falavam. Eu não pesquisei mais sobre o tema e acabei aceitando, porque foi mais fácil para mim, por causa que eu precisava de uma nota para passar de ano e precisava de determinada forma reproduzir o que o professor tinha que me dar em sala de aula. Enfim, esse preâmbulo foi muito grande, eu acho que eu tenho que ser mais objetivo agora daqui para frente. Enfim, então a queda de Roma já é meio complicado dizer que houve uma queda, porque de fato houve os ataques bárbaros sobre a Roma e a centralidade de Roma como grande capital que dominava o império, e dali que se tinha todo o controle administrativo de Roma, realmente ocorreu. Mas, tipo, a cultura romana prevaleceu ainda por muito tempo, depois dessa queda, dessa invasão, quando os bárbaros chegam, enfim, a Roma. Eu me lembro que na primeira vez que eu fiz Medieval 1, meu primeiro texto, avaliação, eu falei que até o dia de hoje, Roma exerce determinada influência sobre o mundo. Eu me lembro que isso foi um ponto negativo que foi colocado a respeito do meu trabalho, que eu entendo, por causa que era uma visão eurocentrista. Pode ser uma visão eurocentrista, mas enfim, de fato, tem muito... ainda se tem muitas coisas assim que começaram em Roma, tipo no direito brasileiro tem até os advogados usam toda uma linguagem em latim, tipo a questão sine qua non, o lema dos fuzileiros navais aqui do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais brasileiro é o ad sumus, que é uma frase latina. Então ainda tem uma determinada, por mais que isso seja positivo ou não, e pode ser sim uma visão eurocentrista, pode ser uma visão que vem da Europa e que o brasileiro acaba absorvendo desse ponto de vista europeu, mas enfim, ele ocorre. Pode ser bom, pode ser ruim, mas enfim, mas ele de fato ocorre aqui no Brasil. Então, seguindo à frente, então essa queda de Roma, complicado falar numa queda de Roma, por causa que, apesar disso, muito da cultura permaneceu. O artigo que fala a respeito diz que de todos os exemplos que ele dá, e de muitos povos que após a queda de Roma evocavam seu pertencimento romano ou algum tipo de herança, a cultura funerária foi uma das coisas que continuou sobre povos que não mais tinham poder exercido sobre Roma, não mais respondiam a Roma, mas essa cultura acabou continuando. Entre outros exemplos eu cito esse, né? Então é estranho, assim, como é que a queda de Roma ele põe o fim a uma era clássica, sendo que muita coisa cultural ainda continua de Roma, ainda se viu em outros povos. Então, como é que pode se acabar uma coisa? Como é que um país acabe, na minha opinião, de fato, realmente Roma sucumbiu, mas como é que um povo sucumbe e determinadas tradições romanas continuam em outros territórios? E como é que isso é o fim de uma era? Se ainda há uma tradição, se há uma determinada herança, se ainda ocorrem alguns ritos romanos. Então como é que algo que ainda existe morre? É meio estranho.
Então isso é uma das primeiras contestações e é um ponto interessante de citar a queda do Império, como é que isso de fato acaba com o Império, acabou com o Império, como é que isso é um fim de uma era. Talvez seja mais fácil dizer que a queda de Roma é o estopim para o início da Idade Média. Talvez esse acontecimento seja mais fácil para tu impor uma linha cronológica. E só isso. Mas de fato a gente pode dizer que isso é o fim de uma era, e que como é que essa era acaba, sendo que determinadas tradições ainda ocorrem. Então o que ocorria em Roma ainda segue ocorrendo e é o fim de uma era, meio contraditório. Mas que loucura, é o que é um consenso, é uma visão, é uma interpretação que se tem sobre o tema, né? Eu não posso me alongar muito, e daí isso me dá um medo, porque eu não quero me alongar muito, mas se eu for muito superficial, eu sei que isso daí não vai ser produtivo, mas enfim. Então esse é um dos primeiros pontos, né? Entre outras coisas que a gente pode falar a respeito da Idade Média, outra coisa que eu achei interessante foi até o próprio feudalismo, entender que esse sistema feudal, apesar de ter ocorrido, ele foi muito pequeno e não foi tão abrangente. Foi algo muito. Foi muito. Qual é a palavra melhor que eu posso. Qual é a melhor palavra que eu posso escrever? Mas enfim, ele ocorre num período muito pontual da história. E pelo menos eu aprendi que o feudalismo, a noção que eu tive, foi uma dinâmica social que perdurou toda a Idade Média. E não, foi algo praticamente que ocorreu no século XII e XIII, se eu não me engano, e em territórios muito específicos da França e da Inglaterra, muito mais da Inglaterra. Então mais então chega e esse feudalismo, que talvez seja o maior conhecimento popular, e quando eu digo popular, das pessoas de fora, a população em geral conhece, e não esse nicho que se dedica a estudar história ou estuda história para sua formação, conhecem. Então é aquele sistema totalmente hierarquizado, aquela pirâmide social que a gente vê no colégio, dos servos, dos nobres, antes dos nobres aquela classe militar, a nobreza, a aristocracia, o clero e a monarquia, né? Claro que isso varia de alguns pontos, mas tem umas pirâmides até menores, mas enfim. Isso não condiz com o todo. Isso é algo muito específico de alguns pontos, e uma coisa que eu aprendi no decorrer dessa cadeira é que o conhecimento brasileiro, ou pelo menos o conhecimento que eu tive, meus amigos tiveram, e toda a geração que cresceu junto comigo, alguns antes, outros depois, que frequentaram a mesma escola, tiveram esse mesmo aprendizado e têm essa mesma noção que aquele sistema totalmente hierarquizado ocorreu em todo esse período que a gente conhece como Idade Média. E é estranho, como já falei, porque não. Tipo, é uma dinâmica, e na minha opinião, acho que a Idade Média, a gente aprende numa Idade Média muito que ocorreu muito mais na Inglaterra e na França, um pouco da Alemanha, e a gente acha que essa noção abrangeu todo o território europeu. Fora que, na minha opinião, eu não conheço nada sobre esse período da Idade Média, esse período que a gente pontuou como Idade Média, eu não sei nada do que aconteceu na Ásia, não sei nada do que aconteceu na África. A gente tem uma herança de estudar muito forte da região europeia, e esse sistema que foi muito específico é o entendimento que o pessoal tem de toda uma dinâmica social que ocorreu em toda a Europa. Então esse é mais um erro, e eu acho que é mais uma coisa que, claro, como professor, é um argumento, é um questionamento que tem que ser feito, é algo que tem que se aprender, apesar também da BNCC não ter sido vamos ver, muito feliz com abordando o tema do medievo, né? Enfim,
se eu tiver oportunidade, eu vou ter que passar, né? E daí entender que o feudalismo não é algo que abrangeu toda a Europa. Enfim, e foi algo muito específico, e não foi sobre todo esse período, né? E interessante como se populariza, como se difunde esse tipo de coisa. Tem muito mais coisas que dá para falar sobre a Idade Média, os principais pontos, mas para finalizar, porque passa rápido para mim, mas já são 15 minutos de vídeo, a gente não conhece, eu me pergunto, de fato a gente conhece a Idade Média aqui no Brasil, todo esse período, e daí vem o questionamento, eu não conheço muitos os livros didáticos, mas quem é que produz esse livro didático? São medievalistas que estão escrevendo sobre a Idade Média para a educação básica? Para esse conhecimento popular? E se não são eles que estão escrevendo, por que eles não estão escrevendo? Por que os especialistas desse tema não estão ensinando as pessoas? E claro que não é só o livro didático que vai ensinar sobre a Idade Média para o pessoal da educação, para os alunos da educação básica, não precisa ser. Mas por que gente que não é da área não está passando esse conhecimento? Isso é uma coisa que eu acho muito séria, muito grave. Eu não ter essa resposta, quem sabe, talvez com o decorrer da minha vida profissional, busque. Não é o meu objetivo. Professor, a senhora deve ter visto que, claro, não sou muito bom, não fui o exemplo de aluno ali que absorveu bem a matéria de medieval. E porque não é o meu ponto de interesse. Eu gosto muito mais de história do Brasil que medieval. E isso não justifica eu ter uma nota, não justifica eu não ter os conhecimentos, né, que foram propostos ser passados. Mas também não é algo que a partir de formado eu vou me dedicar, me dedicar a maior parte da minha carreira sobre isso. Tem que ter um conhecimento, porque se eu tiver que passar em sala de aula, eu tenho que ter o conhecimento para ser passado, mas não é o meu principal ponto de interesse. E a partir disso, a gente tem toda uma construção de publicações literais, de entretenimento, com um viés muito comercial, e essa sim acaba criando essa ideia de Idade Média. Interessante, pode ser meio estranho, porque ter ocorrido tão próximo, mas o emprego novo que eu comecei a ter, eu achei muito legal. O meu colega que trabalha comigo ali na parte de informática, não digo que ele se considere um especialista, mas ele acha que ele tem um bom conhecimento sobre a Idade Média. Por quê? Por causa que ele gosta muito de dos livros das crônicas anglo-saxônicas, que é de segundo ele, não conheço, já ouvi o livro, não conheço o autor, que o autor é um historiador, é um cara da história. E então ele tem boas fontes, apesar de ser um livro de ficção, ele tem fontes boas para fazer a ambientação dessa produção literária. E que essa produção, apesar de ser ficção, essa ambientação é algo que faz ele acreditar que ele tem um conhecimento sobre o período, ou que ele sabe o plano de fundo desse período. Isso eu achei muito interessante, por causa que eu já passei por isso. Não de me achar especialista, mas eu achando que eu vendo o filme do Robin Hood de 2010, sei lá, jogando Age of Empires, eu tinha uma noção, eu conhecia um pouco de Idade Média, e eu achava que essas produções, por ser algo profissional, ser grandes produções literárias, que o pessoal buscava algum conhecimento sobre o período, e que não é bem isso. Infelizmente, enfim, livro, sei lá, O Arqueiro, que eu tenho o volume do Arqueiro do Flanagan, John Flanagan, se eu não me engano, do australiano, né? 12 livros, que foi aí que começou, me despertou no ensino médio, eu tenho o meu interesse maior com leitura, e eu ficava impressionado e achava legal, e meu Deus, a Idade Média devia ser um ambiente muito legal para se viver de aventuras, de tu ser um militar, ou ter alguma vida
ligada à guerra, e eu acreditava nisso. E isso foi totalmente quebrado na primeira e segunda aula do meu semestre de Medieval 1, porque de fato essas produções passam uma Idade Média comercial que é rentável, que é legal, que são produções legais, mas que não necessariamente, que não refletem a Idade Média das fontes. Então, é pouco, teria mais coisa deveria ser abordada, mas eu acho que esses pontos que eu levantei são alguns pontos interessantes para se refletir sobre essa Idade Média, que é um mito, muito mais um mito do que realmente uma verdade ou algo que condiz com o passado. Então, muito obrigado pela atenção e é isso aí, professora. Obrigado pelo que foi passado e, e é isso aí. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora a senhora vai poder ver o vídeo, mas é isso aí.